nova criatura e o sábado. A nova criatura, ela deve guardar o sábado como um elemento primordial da sua salvação? É uma colocação que eu estou fazendo aqui. É apenas um ensaio. Nós vamos ver que a nova criatura, ela nasceu quando? Quando nasceu a nova criatura? Qual a origem da nova criatura? Depois a gente vai considerar a importância da nova criatura. Nós vamos ver que a nova criatura nasceu num domingo. Ok? A nova criatura nasceu no domingo. Aquela criatura que vai participar do reino de Deus, a nova criatura nasceu no domingo. Nós temos que aqui destacar, depois de dizer isso aí como um preâmbulo, a importância da nova criatura. Jesus Cristo disse a importância da nova criatura, com vistas ao reino dos céus, ao cidadão que quer, como Nicodemos, herdar a vida eterna. Só tem um caminho para nós herdarmos a vida eterna. Se você quiser herdar a vida eterna, você tem que ser uma nova criatura. Logo, isso é muito importante. Essa é a importância da colocação da nova criatura em nossos dias. Para que outras prioridades não sejam colocadas à frente. Pois a nossa conclusão final é o reino de Deus. O grande desejo daquele príncipe de Israel, Nicodemos, era estar no reino de Deus. E era a preocupação dos homens da época. Eles queriam ter a garantia, a certeza de que estariam no reino de Deus. Compartilhar o pão, compartilhar Cristo no reino de Deus. Essa deve ser a nossa expectativa. Agora, uma coisa é certa. Para você ir para o céu, como se diz hoje, você tem que se tornar uma nova criatura. A condição para o céu é tornar-se nova criatura. Não é um religioso. Não é um tradicionalista. Não é um cara que só olha para trás. Um cara histórico. O olhar do homem histórico está sempre para trás. E ele passa a contar histórias do passado, a falar de homens do passado, ditos importantes do homem do passado. Ele está sempre com o olhar para trás. É isso que acontece com o homem histórico. O homem histórico só tem olhar para trás. Esse é o homem tradicionalista. Quando a pessoa diz, eu sou tradicional, ela está dizendo, eu sou a pessoa como a mulher de Ló. Eu só olho para trás. Ensinamentos do passado, doutrinas do passado. Então vai dar importância a homens do passado. Então vai levantar mortos do passado para colocar no presente. Vai ser um culto aos mortos ilustres. Isso é que faz o tradicional. Quando a pessoa diz para mim que é tradicionalista, eu falo, olha a mulher de Ló, olha aquele que só olha para trás. É o histórico.
Mas a nova criatura não tem nada a ver com o histórico. A nova criatura pertence ao presente e tem um olhar para o futuro. O que quer dizer isso, que a nova criatura não tem nada a ver com o tradicional? É que a nova criatura é dirigida pelo Espírito de Deus, o Espírito eterno. A nova criatura é dirigida pelo Espírito eterno. Ela vai adquirir com isso a vida eterna. E vai adquirir a vida eterna onde? Lá na eternidade não, ela já adquire aqui. De tal maneira que Cristo, vendo este padrão, ele disse: quem é que pode condenar? Ninguém mais pode condenar-nos. Passamos da morte para a vida. Paulo é quem diz: quem pode condenar aqueles que estão em Jesus Cristo? Se você está sentado em Jesus Cristo, meu amigo, você passou da morte para a vida. Por que você passou da morte para a vida? Porque você recebeu o Espírito Santo. A vida de Deus. Essa é a grande importância da nova criatura. A nova criatura tem em si a vida de Deus dentro dela. Isto é, tem a vida eterna, tem a eternidade já dentro dela. Não há condenação para ela, ela passou da morte para a vida. Não entrará em julgamento, ao juízo. Mas está dizendo as Escrituras que ela não entrará em julgamento. Você já pensou um pouco nesta consideração? Ela não entrará em julgamento. Ela já tem dentro de si a ressurreição. O espírito de ressurreição. Ela já obtém aqui na terra a vida vitoriosa. E esta vida estava em Jesus Cristo. E esta vida veio em Jesus Cristo no domingo. É a vida da nova criatura. Apareceu num domingo. E onde apareceu a vida da nova criatura? No inferno. Que coisa assustadora. A vida da nova criatura apareceu no inferno. É para pular do alto. É para dar pulos de surpresa. A vida da nova criatura apareceu no inferno. Saiu dali. Vamos ver essa história direito? Vamos ver essa história direito? A questão é que Jesus Cristo fez o resgate da humanidade. Ele tomou sobre si o pecado e as doenças da humanidade. O preço do pecado é a morte, separação de Deus, e Jesus Cristo pagou o preço com a morte, foi separado de Deus e foi para o inferno. Lá no inferno, Jesus se considerou um homem desamparado de Deus e de seus amigos. Ele foi colocado em densas trevas, diz as Escrituras Sagradas. Deus não podia olhar para Jesus Cristo, porque o pecado da humanidade caiu sobre ele, a enfermidade da humanidade caiu sobre ele. Veja, pecado e enfermidade, duas coisas que estão no mesmo baú. E Jesus está no inferno. Por isso que Jesus clamou: por que me desamparaste? Ele nunca tinha perdido a comunhão com Deus. E nesse momento, Jesus sentiu o que é o desamparo de Deus. O que é ficar sem a amizade dos anjos. Não tinha os anjos para consolá-lo, para conversar com ele. E Deus não podia olhá-lo para socorrê-lo. Ele estava só em densas trevas, separado de Deus, pagando um juízo, quebrando a muralha que separava o homem de Deus. Por causa desse ato, ele recebeu o título de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. Então, o que aconteceu ali? No estado de morte, em meio a trevas densas,
trevas densas, densas trevas. O Espírito Santo, terceiro dia, entra em Jesus Cristo. Aí ele vira o Superman. Ele recobre a vida. E aí ele pega o inimigo e humilha diante de todos um terço de anjos que ele derrubou do céu e mostra quem realmente Satanás é. Um fracassado, um derrotado, e tira-lhe a chave da morte e tira a chave do inferno. Isso aconteceu quando o Espírito Santo deu vida eterna a Jesus Cristo. Gerou Jesus Cristo. E naquele momento Deus falou no céu: eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. O primeiro gerado, Jesus Cristo. E era dia de domingo. A nova criatura, a primeira nova criatura, nasceu no domingo. E você não vai ao céu se você não se tornar uma nova criatura. Grave isso. Você não vai ao céu se você não se tornar uma nova criatura. E Jesus falou isso para Nicodemos. Nicodemos, você não irá para o céu se você não se tornar uma nova criatura. A passagem para o céu é você tornar-se numa nova criatura. Não é você ser um religioso, um igrejeiro. Não é a igreja que vai por você no reino de Deus. Não é o igrejismo, o espírito igrejista que domina esse mundo cristão há 2000 anos. Mas é você se tornar uma nova criatura. Como Jesus se tornou e Deus falou: eu hoje te gerei. Você precisa ser gerado do mesmo Espírito. E Jesus foi gerado num domingo. E você precisa se tornar uma nova criatura. Esse é o passaporte para a eternidade. Ser nova criatura. Se você não for nova criatura, você não entrará no reino de Deus. Você não entrará no reino de Deus. Não importa que religião você seja. Católico, protestante, ou tantos. Você tem que ser nova criatura. Quer a receita para ser nova criatura? Jesus deu para Nicodemos, é muito simples. Você tem que nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito. Para ser nova criatura, tem que nascer de onde? Da palavra e do Espírito. Não é de religião. Não é de sistema religioso, não é de tradicionalismo, não é de ensinamento de homens, mas você nascerá do Espírito, tal qual Jesus nasceu do Espírito. E Jesus nasceu do Espírito no domingo. A nova criatura nasceu no domingo. Você vê como que é a coisa? Aquele que herdará o reino dos céus nasceu no domingo. Vou repetir de novo. Aquele que herdará o reino do céu, a nova criatura, nasceu no domingo. O primeiro novo gerado, Jesus Cristo. E ele é o padrão para todas as novas criaturas que irão surgir até a sua volta. Cristo é o padrão. E como padrão ele nasceu do Espírito. Por isso que a Escritura diz: os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Agora, como nova criatura, você sabe como ouvir o Espírito de Deus. Agora você será dirigido pelo Espírito de Deus, pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Sábado ou domingo, não importa. Não importa dias. Importa que você nasça de novo da água e do Espírito. É assim que se produz a nova criatura. Palavra de Deus e revelação do Espírito Santo. É uma boa nova, não é?